Olá, abençoados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Crescer na Graça. Vamos juntos para um papo escatológico. Estamos hoje aqui, mais uma vez, Cassiano, reunidos para falar do Evangelho, para nós falarmos principalmente da escatologia. Nós vamos falar tudo sobre a vinda de Jesus, sobre o fim do mundo. Nós vamos crescer muito nesse entendimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Adair. De novo, novamente aqui com a Adair, com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a esse assunto, a escatologia. Então, hoje vamos dar mais uma palhinha no versículos aqui sobre assuntos que foram falados anteriormente em outros capítulos aí, em outras partes dos vídeos. Que são questões que até a base disso é que os apóstolos que perguntaram para Jesus. São várias perguntas. Exatamente, Cassiano. Olha, e o tema de hoje é: a casa dos judeus ficou abandonada. Como assim? Vamos entender isto nesta mensagem de hoje. A leitura vai estar em Mateus, no capítulo de número 23, no versículo 37, 38. Olha o que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, e não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos digo, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus lançando uma profecia. É uma sequência aqui no texto, como nós temos dito sempre, Cassiano? Isso. É importante ler o texto e o contexto. Você entender do que assunto se trata. Até chegar a esse ponto que Jesus faz essas ameaças para Jerusalém. Por que, Cassiano? A gente trazendo o nome de um tema onde diz que a casa dos judeus ficou abandonada, nós temos que saber da onde a gente está tirando isso, Exatamente. E a gente, Cassiano, tem tanta segurança que nós não estamos nem tendo necessidade de interpretar a Bíblia. A gente está simplesmente lendo, porque Jesus está dizendo aqui, olha, em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Jesus está chateado, porque ele estava aqui, depois de lançar 7 ameaças, 7 sentenças para cima dos escribas e dos fariseus. Jesus, como nós temos dito aí, você que não assistiu aqui no nosso canal o último tema sobre o papo escatológico, onde Jesus, nós lemos aqui em Mateus capítulo 23, no versículo 35, Jesus, Cassiano, ele profetiza que o sangue dos profetas iriam recair sobre aqueles escribas e aqueles fariseus. Você que não assistiu, o vídeo anterior, assista o vídeo anterior, porque os nossos estudos aqui, vocês podem observar que é uma sequência. Então, para você entender um tema, um estudo, é muito importante você estar assistindo os anteriores, porque nós estamos aqui com a mente de Cristo ativada, mas nós estamos com simplicidade, tentando transmitir a palavra, tentando transmitir o Evangelho da graça de Deus, de uma forma onde os filhos de Deus possam estar entendendo. Não é isso, Cassiano? Igual o Adair falou, é bom sim você assistir os vídeos anteriores para ter um entendimento, claro. E uma coisa importante que o Adair falou aqui é que a gente está lendo, está escrito aqui, é isso aqui mesmo, sobre Jerusalém. Está falando para Jerusalém. Aqueles que Jesus falou que a condenação é ser o povo de Jerusalém, com aqueles escribas fariseus ali. Então não tem lógica, nada de inventar. Se está escrito é isso, não tem como fulano falou isso, fulano falou aquilo, não, é que está escrito aqui. Nós temos que respeitar, Cassiano, julgar as coisas espirituais de formas espirituais. Nós temos que entender o que é figura de linguagem, o que é uma hipérbole, não é isso? Nós temos que ver que os judeus, a Bíblia foi escrita por judeus. Exatamente. E os judeus, eles usavam muitas figuras de linguagem. Mas nós temos que saber quando é uma figura de linguagem e quando não é uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem é de costume dentro dos judeus. E é engraçado, Cassiano, que nós também aqui na nossa cultura brasileira, nós também usamos figuras de linguagem. Sim, E quando a gente está lendo a Bíblia, muitas vezes a gente não quer entender
que a Bíblia também usa figuras de linguagem. Porque aqui é o povo Israel, então ele tinha os costumes deles. Então tem que respeitar o costume do povo Israel. Exatamente. E aqui, olha, Jesus então no capítulo 23, no versículo 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te estão enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha recolhe os pintinhos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Então aqui Jesus está falando para Jerusalém, falando para os escribas, para os sacerdotes que trabalhavam no templo de Salomão, falando para o povo que estava seguindo aqueles sacerdotes, seguindo a lei de Moisés, seguindo os escribas e os fariseus. Jesus está dizendo para eles: quantas vezes que eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha. Jesus então está usando uma figura de linguagem. Jesus está dizendo: como uma galinha ajunta os filhos dela, os filhotes dela, os pintinhos debaixo da asa. Jesus também, através dos profetas, ele estava tentando ajuntar o povo. Não é isso, Cassiano? Isso, proteger eles. Por que ele fala isso? Talvez a pessoa fique pedindo, porque ele está falando de galinha, juntar pintinho debaixo da asa. Porque se você for ler aqui, o povo respeitava muito a lei de Moisés, que foi passada de Deus para Moisés para o povo respeitar aquela lei. Mas o povo não estava conseguindo seguir aquela lei. Então Jesus enviava os profetas para falar para o povo assim, tem que fazer assim, assado, mas ia lá matar os profetas. Exatamente. Onde nós tivemos um estudo que Jesus profetizou que o sangue dos profetas iriam recair sobre eles, porque tanto eles como os antepassados deles, que eram os outros sacerdotes, os outros escribas. Quando a gente diz sacerdote, gente, é sacerdote levita, viu? Hoje nem existe mais sacerdote levitas. Uma vez que não existe mais o templo de Salomão, uma vez que não existe mais a lei de Moisés, que era 613 mandamentos, que era praticada no templo de Salomão, onde o templo de Salomão lá em Jerusalém hoje não existe, então não tem mais os sacerdotes levitas. Quando a gente está dizendo sacerdotes, a gente está se referindo aqui, a gente não, né? A Bíblia está se referindo ao sacerdócio levita, lá da época de Jesus, que deixou de existir. Nós vamos ver isso no próximo vídeo nosso. Nós vamos ver aqui que esse sacerdócio levita teve fim. Nós vamos ver quando aconteceu o fim do sacerdócio levita. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, porque o próximo vídeo vai falar exatamente sobre isso, sobre o fim que teve ali do sacerdócio levitas. E Jesus está falando que eles matavam os profetas. E Jesus enviava os profetas para poder, através da mensagem, juntar o povo. E eles não quisessem. E o tema de hoje, então, é este: a casa dos judeus ficou abandonada. Por quê? A palavra de Jesus, Cassiano, não pode voltar vazia. Você concorda? Jesus fez uma profecia. Jesus diz aqui que tentava juntar os filhos e eles não quisessem. E Jesus diz aqui, olha, no versículo de número 38, Jesus diz: eis que a vossa casa ficará abandonada. Jesus não está falando aqui com os brasileiros. Jesus não está falando com o povo da Argentina, com o povo dos Estados Unidos, não é, Cassiano? Jesus está falando aqui com o povo de Jerusalém. Não é isso? Com o povo de Israel, que matava os profetas, não é isso? E que o sangue dos profetas iriam recair sobre eles. Jesus então profetiza aqui o quê? Que a casa dos judeus, quer dizer, quando diz a casa, Jesus estava se referindo a Jerusalém, a cidade deles. Não é isso? Que Jesus está querendo dizer que aquele país de Israel, Jesus está dizendo que a Jerusalém, onde eles habitavam, onde o povo judeu morava, ia ficar abandonada. Nós vamos ver no próximo estudo, Cassiano. Nós vamos ver no próximo estudo, no próximo vídeo nosso, nós vamos ver que a casa dos judeus realmente cumpriu-se a profecia de Jesus e ela ficou abandonada. Com certeza. Não é isso? Olha, um grande abraço a todos vocês. Nós estamos aqui, né, trazendo essas mensagens maravilhosas da escatologia. Nós vamos trazer luz ao entendimento dos filhos de Deus para que nós possamos ter descanso de alma. Exatamente. A alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, e nós precisamos muito conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdadeira palavra de Deus, como ela está na Bíblia, da forma que ela está, separando as coisas que é espirituais das coisas que é literárias, não é isso, Cassiano? Nós temos que separar o que é figura de linguagem, não é isso? Para que nós possamos ter um bom entendimento sobre a palavra. Isso? Nós vamos voltar em breve, Cassiano.
você que está aqui participando comigo desse estudo, né? Vamos estar marcando outro dia para a gente estar encontrando aqui e falar da escatologia. Com certeza, e vou estar aqui sempre, né? Tanto com você aí, para estar esclarecendo isso e estar com o povo aí também. Nesse momento eu quero dizer, Cassiano, que é com muito amor e com muita simplicidade que a gente está trazendo esse estudo, compartilhando com cada um de vocês um pouco do que a gente está aprendendo, né? Eu e o Cassiano, nós temos uma reunião junto com algumas pessoas, onde a gente tem estudado a Bíblia já mais ou menos há 4 anos, onde que a gente está conhecendo o Evangelho, né? O Evangelho da graça de Deus, né, Cassiano? O Evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo, e este Evangelho tem nos proporcionado um conhecimento da Bíblia de uma forma geral, né? Então a gente está conhecendo o Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo. Então a gente está conhecendo também outros assuntos, né? E nós vamos estar trazendo aqui no canal outros assuntos de esclarecimento. Não é isso? Futuramente. Exatamente. Olha, voltaremos em breve. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz. Graça e paz a todos.